banho quentinho em casa. Esse é um conforto do qual ninguém abre mão. O chuveiro elétrico é o resultado de uma tecnologia brasileira: o aquecimento instantâneo de água. O chuveiro elétrico é muito mais econômico e eficiente que os demais sistemas de aquecimento de água, que demoram mais para esquentar e gastam mais água. A FAME tem papel de destaque no desenvolvimento desta tecnologia. São mais de 75 anos aprimorando sua linha de produtos. E um dos destaques é a Granducha. Sua instalação é prática e segura. A Granducha vem com condutores, chassi e câmara de aquecimento, crivo, seletor eletrônico de temperatura, conexão para mangueira, nipple prolongador, desviador, painel e complemento. Acompanham os seguintes acessórios: conector, placa e parafusos, redutor de 3/4 para meia polegada gás, guarnição de vedação, suporte da ducha manual com 2 parafusos e buchas, redutor de vazão ou economizador de água. Antes da instalação, você vai precisar de um conector, fita de vedar rosca, de uma chave de fenda ou uma chave Phillips, com a chave fixa 10 mm ou chave regulável. Cheque também se o disjuntor está desligado, se a voltagem do circuito é a mesma do aparelho e se a bitola dos fios e o disjuntor ou fusível estão de acordo com a tabela de características técnicas. Importante: a instalação da Granducha deve ser feita em circuito elétrico exclusivo e independente. A coluna de água deve estar no mínimo a 1,30 m e no máximo a 40 metros de altura. Importante: se a altura do cano do aparelho em relação à caixa d'água for maior do que 5 metros, mantenha o redutor de vazão no chuveiro. Se for menor, retire. Dica: o uso do redutor de vazão é necessário quando a alimentação hidráulica for diretamente da rede pública. Abra o registro para eliminar as sujeiras no tubo. Verifique o diâmetro, que deve ser de meia polegada. Se não, use um adaptador. A Granducha deve ficar a 2,10 m do piso, a conexão hidráulica. Essa altura é ideal para que a água não esfrie na queda. Há 2 opções de instalação, conforme a distância da conexão hidráulica para o teto do banheiro. Confira. Se a distância for maior do que 22 centímetros, há espaço suficiente para rosquear a Granducha sem desmontar as partes. Aplique a fita veda-rosca no nipple de entrada. E se precisar usar o prolongador, aplique a fita nas 2 peças. Com as mãos, rosqueie o chassi na tubulação hidráulica. Em seguida, rosqueie o crivo na saída de água, se guiando pelos pontos de alinhamento do crivo e do complemento. Se a distância for menor que 22 centímetros, vai ser preciso desmontar parte da Granducha. Desrosqueie o fixador e com uma chave Phillips, solte o parafuso e retire o painel do chassi. Afrouxe o parafuso que fixa o fio terra no borne e retire o fio terra. Solte os 2 parafusos que fixam o nipple no chassi e separe estas peças. Vamos fixar o chassi na parede. Aplique a fita veda-rosca no nipple de entrada e no prolongador caso o use. Com a chave fixa 10 mm ou com uma chave regulável, rosqueie o nipple de entrada até alinhar o borne de fio terra com a marcação. Cheque se estão alinhados horizontalmente.
Alinhe os dois orifícios do chassi até o niple ficar rente à parede e pressione o niple de entrada do chassi pelo ponto de apoio até encaixar. Agora, aperte os dois parafusos para fixar o chassi na parede. Encaixe a extremidade do fio terra no orifício do borne e aperte o parafuso. Abra o registro e deixe a água escorrer por alguns segundos. Ao encher o bojo, você evita a queima da resistência e ao mesmo tempo verifica se tem vazamentos. Encaixe o painel no chassi e parafuse. Encaixe o complemento no painel. Com as mãos, rosqueie o crivo na saída de água, sempre se guiando pelos pontos de alinhamento. Encaixe o fixador da mangueira com a rosca voltada para a extremidade dela. Encaixe a mangueira na conexão. Rosqueie o fixador com a mangueira. Aperte bem. Com uma broca, faça o furo de 5 mm de diâmetro para instalar o suporte, tomando cuidado com o encanamento. Em seguida, passe os condutores elétricos pela placa. Ligue os cabos utilizando o conector. Aperte bem e coloque dentro da caixa de derivação. Tampe e parafuse. Não esqueça que o aterramento deve ser feito sempre por um especialista. Confira se a chave seletora está na posição desligada. Desrosqueie com as mãos o crivo e desencaixe o complemento do painel. Desrosqueie o fixador e tire a mangueira. Solte o parafuso e retire o painel. Afrouxe o parafuso do borne e retire o fio terra. Solte os 4 parafusos que fixam a tampa do bojo e retire ela. Veja como a resistência está montada. Solte os 2 parafusos que a fixam e tire a resistência variada. Fixe o fio terra no borne. Encaixe a guarnição de volta no bojo. Recoloque a tampa apertando os 4 parafusos. Reponha o painel no chassi. Aperte o parafuso e reponha a mangueira. E por fim, o crivo. Importante: antes de religar o circuito elétrico, deixe correr um pouco de água pela ducha. Pronto! Agora é só ligar a granducha e bom banho!